Paperwork Volume 4 Raiva. Criado por Cláudio. Publicado em 2026. Paperwork é uma série de coletâneas de poesias ilustradas criadas por Cláudio. O projeto conta com edição de Mahara Beatriz Aparecida Camargo, administração de José Gustavo Machado e redes sociais por Aline Gonçalves. Projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Pinhais para recebimento de recursos financeiros da Política Nacional Aldir Blanc. Capa. A capa deste volume possui o formato retangular, na dimensão de uma folha A4, e apresenta uma composição que utiliza a técnica de integração entre fotografia e texturas pesadas. Ao fundo da imagem, encontra-se uma escuridão quase absoluta sobre a qual se destacam apenas estrelas vermelhas e uma lua da mesma coloração. Na parte inferior, o título Raiva está escrito em letras maiúsculas, com uma fonte criada manualmente de forma estilizada. O título está em vermelho vivo e conta com letras pontudas e alongadas, tendo linhas grandes e finas que interagem e entram em conflito com outros dos traços. A tipografia sugere agressividade, desordem e brutalidade. Abaixo e centralizado estão 2 letreiros escritos em letras finas que remetem a uma fonte de máquina de escrever. Neles se lê Paperwork Volume 4 e Por Cláudio, indicando a série da qual o volume faz parte e seu autor. Apresentação. A imagem é um cartaz vertical com uma estética de horror e mistério, apresentando um fundo em vermelho sangue. Na parte inferior, destaca-se a silhueta de uma floresta densa e sombria. No centro da imagem, o texto é apresentado em uma fonte branca de máquina de escrever, criando um contraste nítido. O título, no topo à esquerda, é Apresentação. No texto, se lê: É uma noite fria no mais gelado dos continentes. Talvez aquela faca não tenha sido uma boa ideia. Você percorre uma floresta escura e as batidas do seu coração indicam a intensidade do seu medo. Você precisa achar abrigo. Após horas de busca desesperada, você encontra uma pequena casa, um chalé destroçado por alguma força obscura. Será a ação do tempo? Será o desespero do último viajante que ali se abrigou? Não importa. Uma luz emana lá de dentro e você precisa sentir o calor do fogo. Paredes descascadas, móveis desgastados, velas, ossos e sangue são os ornamentos desse estranho novo ambiente. De início, parece assustador, mas não demora mais do que alguns segundos para que se torne aconchegante. Você achou o claustrofóbico lar onde reside a raiva, e até o horror parece mais doce que o gelo lá de fora. Você se entrega aos instintos e sente a vida pulsar em suas veias. Até que é bom sentir raiva. Por isso, permita-se. Explore esse ambiente, se indigne e se torne uma só coisa com a pureza das sensações. Eu até diria para tomar cuidado para não se perder, mas, no fim das contas, essa pode ser a única maneira de se encontrar. Boa sorte e boa leitura. Eu te encontro quando o dia chegar. No canto inferior direito, abaixo do bloco de texto, lê-se a assinatura por Cláudio em letras minúsculas. Pyre. A imagem é uma composição visual carregada de simbolismo rústico e sombrio. O elemento central é uma porta de madeira antiga e desgastada, enquadrada por um batente escuro. A madeira apresenta veios profundos e marcas de tempo. A parte central da porta parece feita de uma madeira diferente, que tem um tom mais alaranjado. À direita, outra madeira parece quebrada, revelando a escuridão do outro lado da porta. No centro superior dela, destaca-se o ícone de uma chama negra estilizada que parece cortada na madeira. Ao redor da porta, vislumbra-se uma parede de tijolos rústicos iluminada lateralmente, o que cria um jogo de luz e sombra que foca a atenção no centro da imagem. No lado direito da porta, o título Pyre, ou Pira, está escrito verticalmente em letras brancas e finas. O texto principal, um poema, está sobreposto à madeira em uma fonte branca que imita a caligrafia manual, ligeiramente irregular. A iluminação é dramática, com bordas da imagem mergulhadas em escuridão, sugerindo um ambiente noturno. No texto, é possível ler: Aprendi que sou intenso, e que sinto, e que queimo o bom senso, e repito o erro que penso, e faço do enxofre um talo de incenso. E respiro o fogo do inferno, e visto laranja e alterno entre azul, cinza, amarelo, e o vermelho que visto no terno.
Senhor espírito da imagem oculta, eu sou, então eu sou, quem solta essa névoa que vira fumaça e fuma diamante de pedra e desgraça. Vejo nos olhos escuros, profundos, no abismo sem fundo vejo olhos imundos, de medo de quem tem coragem no peito e do próprio jeito faz bem pra alguém. E eles temem o respeito, o amor sem porém, e organizando isso aí, eles caem por aqui. E hoje eu assumi a magia que tenho feito. Feitiço emana do coração, faço ritos de mundo perfeito. Com meu sangue e coração, meu amigo, eu dou um jeito. Lead single. A imagem apresenta uma estética rústica e escura. O elemento principal é uma tábua de madeira irregular, com bordas que parecem quebradas e presas sobre um fundo escuro e texturizado que lembra uma parede de pedra. A madeira tem um tom castanho médio, com veios horizontais bem marcados. No canto superior direito da tábua, o título Lead Single está escrito em letras garrafais brancas, com uma tradução logo abaixo, entre parênteses e em letra menor, dizendo Single Principal. Um detalhe visual marcante é uma chave antiga de metal escuro, pendurada em um prego na madeira, posicionado entre o título e o corpo do texto. O texto é um poema longo, escrito em fonte branca do tipo de máquina de escrever, alinhado à esquerda na maior parte e deslocado para a direita no bloco final. A iluminação é suave e focada no centro da tábua, deixando as extremidades da imagem em sombras profundas, o que reforça o clima intimista e confessional da obra. No texto, é possível ler: só pele e osso, sinto que o rosto é a carne do rosto, já roça no espaço entre o oculto e o exposto. Nojo e desgosto, sim, sinto que o rosto, a carne do rosto, já roça no espaço entre o osso e o exposto. A aço e açoite, presinto no rosto, é na carne do rosto que algo inflama entre o crânio e o exposto. Roça e dói, me puxa nas veias, te olho e pergunto por que tu me odeias. Tu ris e cai sangue e minhas roupas tão feias. Esse mundo é hostil, tenho raiva no peito e medo e amor e uma pá de defeito. Serei o terror do esquema perfeito, gerado desfeito em suporte estreito. Quero ser querido, mas quero mudar algo. Então eis o plano cujo alvo é o algoz de nosso sonho profano. O mundo mudará, o paraíso é terreno. Me ajuda aí, tu indo, eu vou. Com a pessoa que és e o letrista que sou, lançaremos outro mundo e esse aqui é o lead single. Lead symbol. A imagem é composta como uma colagem sobre uma superfície de madeira escura e envelhecida que apresenta manchas esbranquiçadas e texturas de desgaste natural. Sobre essa base repousa uma folha de papel amarelada com bordas rasgadas e irregulares, sugerindo um documento antigo. Do lado esquerdo do papel, há uma carta em estilo semelhante a cartas de tarô. Em sua parte inferior, se lê Lead Symbol, com a tradução símbolo de chumbo. A ilustração da carta exibe uma figura central usando uma túnica roxa e vibrante e um capuz que sombreia parte do seu rosto. A figura está com os braços erguidos e as palmas voltadas para fora em um gesto ritualístico, enquanto o fundo atrás dela é preenchido por formas estilizadas em vermelho e laranja que emulam chamas intensas e explosivas, com contornos pretos marcantes. Entre a figura e o padrão de fogo está um símbolo em verde escuro composto por 3 traços irregulares. Um se estende horizontalmente, enquanto o outro aponta 45 graus para baixo em diagonal para a direita, e o terceiro, na mesma tendência diagonal, aponta para cima. O texto do poema é distribuído pelo lado direito do papel rasgado, utilizando uma fonte preta de máquina de escrever com tipos ligeiramente desalinhados, o que reforça o tom confessional e rústico da obra. A iluminação da imagem é dramática, vindo do topo e criando sombras suaves sobre as bordas do papel, enquanto o canto superior direito da composição revela um fundo avermelhado e esfumaçado que contrasta com a escuridão da madeira na base. No poema, se lê: livro aberto, riso de um vampiro, regras e regras para todos os lados, mortos em corpos que estão mutilados, corpos e mais corpos, todos rejeitados. Líquido, sólido, fluido plasmático, gasoso, gás riso, sorriso de hélio, sol, chuva, metais e minério, chove a chuva, chove o mistério. E só molha quem sofre, quem sente no fundo que o reino dos homens o deixa em segundo, lugar reservado, e nós, de que jeito? Num poço profundo onde falta respeito. Pois quem não sofre, ignora, se vê no filme, finge que chora, mas não sente a toda hora que o mundo fica imundo a cada dia em que nos marcam com o símbolo de chumbo.
Bloodstains. A imagem apresenta um pedaço de tecido branco de bordas irregulares fixado sobre uma parede de tijolos escuros. O fundo de tijolos é banhado por uma iluminação avermelhada vindo do topo, criando sombras profundas nas ranhuras da parede e destacando a textura áspera da construção. O tecido central está marcado por diversas manchas de sangue seco em tons de vermelho e bordô, concentradas principalmente nas bordas e nos cantos, o que reforça a natureza crua do título. O texto é apresentado em inglês, com uma fonte preta do tipo de máquina de escrever, e tem a tradução para o português disposta abaixo em uma fonte menor e mais clara. A iluminação foca o centro do tecido, deixando as extremidades da imagem mergulhadas em uma escuridão densa, o que confere à peça um aspecto de evidência forense ou um manifesto desesperado. O texto diz: Things don't feel so sad when you got no more tears to cry. Only grains of dirt roll from my eyes, those filthy pieces, and I can't rest feeling so dirty. I got blood stains and not on my clothes, and the disgusting reason for staying here is the need to show the world something scarlet. Na tradução, é possível ler: Coisas não parecem tão tristes quando você não tem mais lágrimas para chorar. Apenas grãos de terra rolam pelos meus olhos, aqueles pedaços imundos, e não consigo descansar me sentindo tão sujo. Tenho manchas de sangue em todas as minhas roupas e o motivo repugnante para continuar aqui é que preciso mostrar ao mundo algo vermelho. Bleeding Star. A próxima imagem mantém o tom obscuro das anteriores. No plano de fundo, mais distante, observa-se uma parede de tijolos rústicos envelhecidos, parcialmente coberta por uma mancha esbranquiçada que lembra tinta descascada ou gesso desgastado. Sobre essa textura de parede, à esquerda, aparece o título Bleeding Star, seguido pela sua tradução, Estrela Sangrenta, em uma fonte escura e cursiva. Em um plano intermediário à direita, uma grande placa de madeira de tom castanho claro e veios verticais atravessa a imagem diagonalmente. Sobre ela, o poema é apresentado em uma fonte branca de máquina de escrever, inclinada para acompanhar a orientação da madeira. No plano mais frontal, pendurada por um fio fino que desce do topo, está uma estrela de metal de 5 pontas, com aspecto enferrujado e manchas avermelhadas que sugerem sangue seco, projetando uma sombra suave sobre a parede ao fundo. A iluminação é quente e direcional, focando na estrela e no texto, enquanto as bordas da imagem se perdem em sombras. A poesia, disposta sobre a madeira, diz: Eu era ainda pequena e me entregaram uma estrela, estrela serena, estrela doce, luz que foi minha antes que eu fosse. Gracejava minha estrela, pulava, dançava, cantava contente, e foi ela tomando forma, ficando menor e menos potente. Assim foi ficando, formando e sobrando, assim foi perdendo seu jeito inocente. Estrela, estrelinha, sangraste na linha tão tênue entre a minha e a sua vertente. Estrela sozinha sangrou de repente entre estrelas escuros, sobrou só a gente. E se és hoje em dia sobrado um acidente, aproveito tua luz, tua voz, tua cruz, para ser outra vez o que sou e talvez o que posso, e me esforço para conter a ânsia, sabendo o que vi com a estrela da infância. Devil's Gaze. A composição possui um fundo escuro e texturizado que emula um chão sujo e envelhecido, com manchas de tinta e ranhuras profundas que sugerem um ambiente decadente. O elemento visual de maior impacto está centralizado à direita, um par de olhos intensos e brilhantes que parecem emergir da escuridão. Eles estão contornados pela representação de um delineado em ambos os lados, emanando uma aura de coloração quente. As íris e pupilas brilham em tons de amarelo e laranja incandescentes, enquanto as pálpebras são formadas por chamas vivas que se desprendem dos olhos. Entre os olhos e acima deles, o mesmo símbolo do poema Lind Symbol é visto, sendo formado por 3 traços irregulares que apontam para cima, para o centro e para baixo. Abaixo do símbolo, uma silhueta humanoide também é visível, tendo os 2 braços levantados e uma das pernas erguidas, como se flutuasse. Acima do olhar, o título Devil's Gaze está escrito em uma fonte laranja brilhante, acompanhado pela tradução Olhar do Diabo, logo abaixo. À esquerda da imagem, um longo poema está disposto em uma fonte branca que parece escrita à mão. No texto, se lê: Ele pôs mãos sulfúricas em meu rosto tão jovem e nasceram espinhas. Soprou pasta cor bege para crescer minhas tripas e me deu chicotadas em frente ao meu espelho. Chamei-o de demônio.
Vendo que eu persistia, rachou minha coluna, regalou os olhos e me encarou ardido. Eu quis furar a vista, quis perder a retina, quis tudo que não fosse o olhar desse diabo, mas ele nunca para. Face a face por anos eu até me acostumei e um pouco a cada pouco tornei-me o pesadelo. Com o mesmo castanho eu colori minha íris, a mesma sobrancelha curvando tipo um arco, veias avermelhando, minhas veias pulsando, e como tantas vezes, tinha sobrevivido. Os olhos dele tremem, pois nos meus não viu medo, viu em mim mais que espelho, chorou, saiu correndo. Expulsei o diabo, mas não o olhar dele, e se eu te ver bem sei que tentará correr, mas juro pelas rosas que formam teu buquê, que os enormes espinhos da coroa que uso não vão ferir você. Angel's Taste. A imagem retrata um livro aberto sobre uma superfície escura e texturizada. A página da esquerda apresenta uma ilustração em preto e branco, com traços que lembram uma impressão antiga, mostrando um anjo humanoide que voa enquanto segura uma espada em pose de batalha, apontando a arma para frente e mantendo uma das pernas inclinadas. Ao seu lado, outra representação tem espaço, sendo a figura de um anjo biblicamente preciso. A criatura é formada por 3 anéis que se intercalam, todos cobertos por inúmeros olhos. Essa figura também parece alada, e um dos anéis parece ter quebrado, revelando um ferimento causado pela figura angelical. No rodapé dessa ilustração, há um selo oval com o título Angel's Taste e a tradução Gosto de Anjo. A página da direita tem manchas amareladas de tempo e contém o poema principal. O texto está organizado com 2 colunas. À esquerda, o conteúdo original em inglês em uma fonte clássica. À direita, a tradução para o português, em uma fonte menor e mais clara. A iluminação incide diagonalmente, deixando as bordas externas do livro em sombras profundas, enquanto o centro brilha com um tom sépia quente. No texto se lê: Angels taste like wine, and sometimes they cannot fly. So they fall, they bleed, they curse, and then they become small and write a verse. They become human, after all, and find some pleasure in living now, because timeless angels just like flying, but the fallen ones enjoy crying, loving, and dying, all the unholy things that take some time, all those beautiful human things that hurt like hell and taste like wine. So why are you into this frozen place? Why do you try to be so perfect? Why do you lie to your own face? There's nothing to conserve, our sins are what we deserve, what we observe and we receive, because we are condemned to live the privilege of the human race, and we are amazing because we are nothing that on heaven or hell will waste space. A tradução diz: Anjos têm gosto de vinho, e às vezes eles não podem voar. Então eles caem, eles sangram, eles xingam, e então se tornam pequenos e escrevem um verso. Eles se tornam humanos, afinal, e encontram prazer em viver agora. Porque anjos atemporais apenas gostam de voar, mas os caídos gostam de chorar, amar e morrer. Todas as coisas profanas que tomam algum tempo, todas aquelas lindas coisas humanas que doem como inferno e têm gosto de vinho. Então por quê? Por que você gosta desse lugar gelado? Por que você tenta ser tão perfeito? Por que você mente para si mesmo? Não tem nada para conservar, nossos pecados são o que merecemos, o que observamos e recebemos, pois estamos condenados a viver o privilégio da raça humana. E nós somos incríveis porque não somos nada que no céu ou no inferno vai desperdiçar espaço. Where to Bleed. A composição continua a temática soturna, fazendo uso de sombras intensas. No plano de fundo, à esquerda, uma parede de tijolos escuros mergulha em sombras profundas, enquanto no centro, uma parede de concreto desgastadas revela tijolos aparentes através de um grande buraco no reboco. Diante deste cenário, ergue-se uma estátua de mármore cinzento, representando um tronco masculino clássico, porém mutilado. A figura não possui cabeça nem o braço direito, e o braço esquerdo está mutilado e leva um punho cerrado manchado de sangue. A estátua está marcada por símbolos e manchas de um vermelho vivo, que lembram sangue, localizados no pescoço, no torso e na perna. A figura está nua e tem pose delicada, inclinando o quadril para a direita e levantando levemente sua perna esquerda. Sobreposta ao lado direito da imagem está uma folha de papel envelhecido com bordas levemente queimadas, fixadas por uma pequena fita vermelha no topo. O papel exibe o título Where to Bleed e sua tradução, Onde Sangrar, em letras pretas acompanhadas por marcas de mãos e respingos carmesins. Abaixo da folha, na parede e no chão, há manchas de sangue esparramadas, reforçando o tom visceral da composição. A iluminação é dramática e focada na estátua e no texto,
deixando o restante do ambiente em uma penumbra densa. No texto do papel, se lê o seguinte poema: A vida é risco de corte, e sangrar você vai. Tenha certeza de que a cicatriz será do seu agrado e que as sementes carmesins só cairão em solo sagrado. How to Kill. A imagem apresenta um fundo preto sólido e texturizado, que remete a uma parede de um ambiente sem luz. No topo, o título How to Kill está escrito em letras grandes e brancas, com traços grossos que lembram pinceladas de tinta fresca, acompanhado abaixo pela tradução Como Matar, em uma caligrafia manual menor e mais fina. No canto inferior direito, um crânio humano realista repousa sobre uma superfície de madeira escura. O crânio é iluminado por uma luz avermelhada e dramática, revelando detalhes das cavidades oculares e da mandíbula. No crânio, um grande pedaço de madeira parece encravado, com veios grossos e formato irregular. Pequenas manchas brancas e marcas de desgaste estão espalhadas pelo fundo preto, assemelhando-se a respingos de tinta. O poema está posicionado à esquerda, escrito em uma fonte branca que simula uma escrita manual apressada e irregular. Nele se lê: Eu tinha anjos na alma, eles caíram no coração e são demônios agora, dançando nas vísceras, berrando, fervendo e me mandando gritar. Talvez devessem temer aqueles que tentam me impedir de ser. Tenho assassinos na sala de estar e uma santa arma profanada pronta para disparar. Sisyphus Answer. A cena é ambientada contra uma parede de tijolos rústicos iluminada por uma luz quente e lateral que destaca as texturas e irregularidades da construção. Do lado esquerdo, a parede é parcialmente coberta por uma textura que se assemelha a um reboco rústico e mal feito, que se estende até a parte do lado direito, encobrindo parte dos tijolos e servindo como fundo para o início das estrofes. Do canto inferior direito, em primeiro plano, uma rosa com textura áspera está marcada e mergulhada em um copo de vidro transparente. Acima da flor, o título Sisyphus Answer e sua tradução, A Resposta de Sísifo, aparecem em uma fonte branca estilizada que parece ter sido pintada à mão. O poema é longo e apresentado em uma fonte preta de máquina de escrever, ocupando quase toda a extensão vertical da imagem, com as palavras flutuando sobre o reboco branco. A imagem conta com sombras intensas em suas bordas. O texto poético diz: Se o mundo é desse jeito, se seu rosto é assim tão magro, se meu gesto é assim tão raro e não faltam exemplos de gigantes remendados, por que, gente do céu, por que a vida insiste? Por que a aranha faz a teia? Por que um inseto voa, se prende e ainda se debate? Por que é que as crianças ainda fazem castelos de areia? Por que, gente do céu, por que é tão difícil apenas se sentir bem em um mundo que nos pariu sem fazer perguntas? E no meio do abismo tem algo confessional, pois nem todo pobre é triste, mas todo triste é pobre ou é culpado, e todo pobre é inocente até que o contrário seja provado, até que seja verdadeiro que causar fome é pior e é até mais pecado que ter gula de orelha a orelha se o sorriso é esfomeado. O porquê, gente do céu, eu não sei, mas sei algo que debatem na filosofia. Entre a teoria literária e a prática da fome, ainda cantam pelo caminho os pássaros da Vila Torres. Prometheus Revenge. A composição é construída sobre um fundo de textura rugosa e terrosa que lembra uma parede de pedra ou solo seco. No centro, uma placa de mármore cinza com veios sutis surge de suporte para o texto. O grande destaque visual é o jogo de luz e sombra gerado por 4 velas cilíndricas de cor alaranjada, situadas no primeiro plano, na base da imagem. As chamas das velas estão acesas, emitindo um brilho quente e amarelado que ilumina intensamente a parte inferior da placa de mármore e projeta sombras suaves para cima, enquanto as bordas externas da cena permanecem em uma penumbra profunda. O título Prometheus Revenge e a tradução A Vingança de Prometeu aparecem no topo da placa em uma fonte clássica e escura. O poema está organizado em 2 colunas. À esquerda, os versos originais em inglês em negrito branco. À direita, a tradução para o português em uma fonte branca mais fina. No lado escrito em inglês, se lê: You may call me disgusting, yeah, you might hate me. You should be angered, yeah, you should have killed me. I know what you don't like, and I'm like what you don't like, and I got tired of the lie, gosh, I can't bear having to write. So that's my plan. I will live and you will shout, I will shoot and you will fall. I will kill what's small about you, and we will be great, and we will be safe. 'Cause you know I know what you hate about me, and I'm really into the idea of every day becoming more like I should be. And if you don't like,
You shouldn't have let me read. You should erase what I write. Yeah, you should try to end my birth. I shouldn't know English so that you could call me a witch, but I know and I will go, and we will connect what's on the beach. Ao lado, na tradução para português, é possível ler: Você talvez me chame de nojento, talvez você me odeie. Você deveria estar com raiva, sim, você deveria ter me matado. Eu sei o que você não gosta e eu sou como você não gosta, e eu me cansei da mentira, nossa, eu não aguento ter que esconder. Então esse é meu plano, eu viverei e você gritará, eu tirarei e você cairá, eu matarei o que é pequeno sobre você, e nós seremos grandiosos, e eu estarei seguro. Pois você sabe que eu sei o que você odeia em mim, e realmente me atrai a ideia de todo dia me tornar mais como eu deveria ser. E se você não gostar, você não deveria ter me deixado ler. Você deveria apagar minha escrita. Você deveria tentar acabar com a minha respiração. Eu não deveria saber inglês, então você pode me chamar de bruxa. Mas eu sei e eu vou, e conectaremos o que está na praia. Father. A cena é composta por uma parede de tijolos rústicos que está parcialmente coberta por um reboco branco antigo e descascado, revelando a estrutura avermelhada por baixo de diversas camadas, o que confere um aspecto de ruína ou ambiente negligenciado. No lado esquerdo, destaca-se uma ilustração em tom cinza que retrata uma mão gigante em estilo grafite. Os dedos dessa mão estão conectados a cordas finas de marionete que descem para controlar uma figura humana pequena e frágil na base, sugerindo uma relação de dominação. Abaixo da figura, uma mão está estendida de forma que a marionete parece tentar alcançá-la. O título Father, Pai, está posicionado no topo, à direita. O poema oculta a metade direita da imagem, com estrofes dispostas de forma irregular sobre a textura do reboco, utilizando uma fonte que imita a caligrafia manual e firme. A iluminação é focalizada no centro, criando uma vinheta escura que envolve as bordas da composição. No texto, se lê: Sussurro baixinho, sua escuta me assombra. Sua posição desse lado da história me apavora, me apavora. Sussurro aquilo que sou incapaz de dizer a seu ser tangível. Sussurro sim ao espírito que ainda tens. E se tens, sentirás no fundo que há muito tenho sussurrado. Só quero que se cale um pouco e me ouça, ao fim e ao cabo. Nunca te vi como devia, nunca esteve em minha frente alguém que fez o que eu faria. Digo a vossa senhoria que você me anticriou de certa forma. E dessa forma sigo eu, cada vez mais livre, cada vez mais eu, cada vez menos você. Eu só me tornei escritor, pois sei que não és leitor, só me tornei quem eu sou, sofrendo pelo Senhor. Mas não mais, eu continuo a sussurrar, tenho sigilos, os segredos de assassino e professor. Bem, eu sei que discente soberbo não quer aprender a lição, e se é para falar besteira, Senhor, aquiete seu coração. Mother. A cena retrata 2 cadernos de espiral abertos sobre uma superfície de madeira. Eles estão empilhados, com aquele que está por cima deixado inclinado mais à base da composição. A página esquerda do caderno, da faixa superior, apresenta um desenho lúdico feito a caneta azul, mostrando uma tartaruga com um casco detalhado que sustenta uma árvore frondosa em suas costas. A cabeça da criatura é de um pássaro com um topete de penas, e ao redor dela, pequenas estrelas desenhadas à mão reforçam o tom onírico e infantil da ilustração. Na folha direita do mesmo caderno estão rabiscos de caneta. No caderno de baixo, que tem apenas sua folha esquerda plenamente visível, está o poema, escrito em uma fonte preta que simula caligrafia manual. Do lado direito dessa folha, o título Mother, Mãe, foi escrito à mão em caneta com letras grandes e inclinadas. A iluminação é suave e natural, vindo da lateral e criando sombras leves nas espirais do caderno e nas bordas do papel, transmitindo uma sensação de intimidade e reflexão doméstica. O texto disposto no caderno diz: Não que seja tudo tão fácil de dizer, não que seja lindo ter te visto encolher, mas tem algo de novo no que sempre esteve comigo, pois o amargor é o mesmo, mas o amor sempre transforma. Ele luta, acha um jeito, ele se dá além da norma. É mais que o formato de um amor compulsório, amor com amor se cura, amor médico e consultório, amor constante no hoje, amor eterno e transitório. Amor materno é um deserto que existe para que haja oásis, e me parece solitário, e temo mesmo pelo horário. Já anoitece um pouquinho e me sinto do mesmo jeitinho, cada vez mais descoberto, cada vez mais perto do peito aberto, do coração imaculado de minha mãe que sim, teve pecado,
mas nunca esteve em outro lugar que não fosse aqui do meu lado. I'm a punk rocker. A composição é construída sobre um fundo de parede de tijolos escuros e envelhecidos, banhados por uma luz âmbar que destaca as texturas ásperas da construção. No canto superior direito, um coração humano anatômico de um vermelho pulsante e brilhante está suspenso e preso por pesadas correntes de metal pretas, que atravessam a imagem diagonalmente. O coração parece emitir uma aura de luz amarelada, contrastando com a dureza do metal. O título I'm a Punk Rocker, Eu Sou um Punk Rocker, aparece no canto superior esquerdo em letras brancas. O poema é distribuído de forma irregular pela extensão da parede, utilizando uma fonte branca de máquina de escrever que se destaca contra o fundo escuro. No texto se lê o seguinte poema. Tá bom, eu sei como é. Eles têm dentes de ouro e sorriem amarelo, e é sempre falso o jeito que olham. É tão real o medo que sentem, pois o mal persegue até seus arautos. Especialmente seus arautos. Você sabe, gente mal não falta. Tenho dó desse tipo, pois o mal que você faz é do tamanho do buraco que você tem no coração. Onde mais caberia tanto ódio? Já o nosso coração, meu bem, é o sol, majestoso, maior que tudo. É a estrela que cresceu no esforço de trabalhar todo dia para viver de qualquer jeito. Note, todos têm um coração. A diferença é que o nosso está cheio de poesia, cinema, romances impossíveis, xícaras de chá, abraços de avó, livros difíceis, jogos antigos, salgadinhos de festa, baladinhas com amigos e fofocas dos amigos. Já quem nos quer mal, bem sabes, tem essas ausências que doem neles, e como eles amam terceirizar, eles nos ferem. É a anestesia deles nos ver acanhados. Então, meu bem, eu digo que, entre uma coisa e outra, não há nem comparação. Já disse que o bem insiste e só perde se for pro medo da vida. Então viva e sinta, deixa a raiva correr, mas domine-a, adestre-a, e não deixe que ela vire o ódio que irá te corromper. O sol nasce milenar e esse tal de buraco negro é só uma foto borrada, recente, a anos-luz de distância. Coração, céu e sol, que brilhava desde a infância, em tempos difíceis é isso que sobra, isso que tem relevância. Yes, I Am. A composição é dividida verticalmente, sendo uma captura próxima de um quadro cuja pintura foi rasgada. À esquerda, destaca-se a ilustração de um rosto jovem em estilo de pintura, com traços marcantes e sombras em tons quentes. O personagem possui cabelos escuros e desordenados, e seus olhos grandes e avermelhados carregam uma expressão de melancolia, acentuada por uma mancha vermelha que escorre do olho esquerdo como uma lágrima de sangue. Ele veste uma túnica roxa, como a visível em Led Symbol, e tem os olhos com a mesma marca visível em Devil's Gaze. No canto inferior esquerdo, o título Yes, I Am e a tradução Sim, eu sou, aparecem em uma fonte branca e rústica. A metade direita da imagem é preenchida por um fundo preto profundo de madeira, representando o fundo do quadro, e nele o poema está escrito em fonte branca de máquina de escrever. No extremo canto direito, nota-se a borda de uma moldura dourada ricamente ornamentada. A ilustração foca no rosto do personagem e em parte da moldura, deixando o restante da cena em uma penumbra que reforça o tom introspectivo. No texto escrito está o seguinte poema. Você me perdoa se neste faltar conceito? Você me perdoa se a melhor rima de hoje for com perfeito? Por acaso você poderia revelar esse defeito? Gostou dessa? Espero que não. Espero que não tenha perdido a razão. Que seu senso crítico te diga que esse poema surge da fadiga. Pois veja bem, tem coisas que não deveriam ir pro verso, tipo um golpe financeiro, ou luto, ou a perda de um afeto. Pois se rimos sobre isso, tudo bem, é imitação, mas se tu sentes o efeito, é desleixo da edição. Dessa vez tenho editora que dá conta da revisão, dessa vez eu tenho um palco, pequeno, mas sereno, e ainda assim eu digo que às vezes me desmotivo, e não sei o que dizer, e isso desfaz o que quis fazer. Me joga pra trás, me tira as forças, eu tô cansado, me dá um atestado, me dá umas férias, um feriado, alguém me dá uma trégua, pra mim, desgraçado. Então que esse seja ruim, que nem seja revisado, que pouco seja lido e por nada seja lembrado. Eu já disse que tô cansado? Se sim, digo outra vez. Cada ser humano merece falhar uma vez por mês, e mais 2 a cada dia. É o segredo que conto a vocês. Se um dia escrevi algo bom, é porque eu falhei 1000 vezes por ano. Mas decido ser gentil e lembrar que sim, sou humano. Assim acaba a raiva, as partes fazem as pazes, aceitam limitações, progridem para as próximas fases. Olhe para trás e veja que no incêndio algo mudou. Seu peito ainda queima, mas pouco se diz sobre o quanto acalmou.